Tudo bem que eu prefiro trazer impresso, mas tudo bem, eu faço por aqui. Pois é assim. Aí depois, sabe como é que acaba a história? Não vem aqui falar com a professora, não vem falar com a coordenadora, vão lá na São Pedro. E tem uma tropa que ainda tipo assim, como se fosse uma ameaça, como se a gente que estivesse errado. É impressionante como as coisas estão diferentes. Olha, Luana, eu acabei de lançar, Thiago ficou com 9, acabei de lançar. Isso, tá? E a gente não acaba. E a lista, a gente pensa que acaba e a lista não acaba. E a lista não acaba. Será que não tem ninguém aqui? Então vamos lá. Esse conteúdo já é para a segunda verificação, tá? Na segunda verificação a gente vê atenção e memória. Então vamos lá para o nosso primeiro slide. Ontem eu fiz comentários sobre essa questão da atenção, né? A atenção, ela está em tudo na nossa vida. Tá? Então, como eu digo, até na solução de problemas, a atenção está presente, né? Porque a gente precisa, na PSI 5, vocês chegarem na PSI 5, semestre que vem, vocês vão ver um comentário que é interessante. É a diferença entre o pensamento adolescente do pensamento adulto. Hã? No quinto, deverá começar, se estiver tudo funcionando lá fora, começa que é outra coisa complicada na vida da gente, são esses campos de estágio. O povo não dá resposta, o povo não abre os campos. Estou desde não sei quando esperando uma resposta aí do órgão da SEDUC. Não vem, mas tudo bem, vamos lá. Então, ele faz, de acordo com a proposta do Hegel, uma distinção, né, entre o pensamento adolescente e o pensamento adulto. Isso não acontece de um dia para o outro. Acontece assim, é um processo. Tudo na nossa vida é um processo. E tem um detalhe, pode nem acontecer, porque a gente vê pessoas com pouca idade que às vezes tem mais clareza das coisas da vida do que uma pessoa de mais idade. Nem velhice é sinônimo de sabedoria. Porque eu não prestava, mas quer saber de uma coisa? Tantas boas pessoas com pausa aí, você não precisa ser... Quem está falando, por favor, que eu não entendi? Diga. Quem foi que falou aí, por favor? Expôs as pessoas o que foi que houve? Bom dia, quem foi que se colocou? Quem é que está assistindo a aula que fez um comentário? Eu gostaria de saber. Não falou mais. Não entendi. Tá? Então, eu estou comentando isso, não é expondo ninguém, eu estou trazendo uma proposta que é do Hegel. Eu não falei nomes, eu estou falando que lá no conteúdo de desenvolvimento 3, que trata da idade adulta e da velhice, a gente vai ver sobre essa questão, essa diferenciação do pensamento adolescente para o pensamento adulto. Então, antigamente se achava que as pessoas de mais idade, elas eram sábias. Isso era uma questão colocada e que era muito oportuna, né, para as pessoas mais velhas. Ou seja,
Se a pessoa mais velha definia, determinava certos tipos de comportamento, era ela que estava certa, por mais que ela estivesse errada. Tá? Então, não havia essa questão da ponderação, da tolerância. Né? Eu não estou generalizando, estou falando que algumas pessoas faziam isso, se comportavam dessa forma. Então, na vida tudo é um processo que vai acontecer se a gente quiser. Não tem psicologia que dê jeito em ninguém. Existem limites, mas que nem todos os limites são, né, cumpridos, entendidos. Tá? Uma coisa que eu faço muita restrição, eu não tenho problema nenhum com a questão da aula online. A minha preocupação é quem está participando das aulas online, de que forma ela vai entender quando o que é comentado numa aula fica uma coisa solta, não fica fazendo parte de tudo que a gente já conversou, entendeu? Aí, então, é preocupante. Mas vamos lá. O que foi? Sim. Então, vamos lá. O conceito de atenção. Convencionalmente, chama-se de atenção ao processo psicológico básico responsável pela seleção da informação necessária, né? Vocês lembram dos comentários que eu fiz ontem? A gente sempre vai precisar selecionar um ambiente. O que é o tipo? Quando a gente seleciona, a gente prioriza determinada coisa. Então, um exemplo, eu chego de manhã, eu digo assim, primeiro eu tenho que pegar as atas da professora fulana que está doente, porque eu preciso deixar para ela, porque tem que preencher a mão, né? Tanto faz o lançamento, nós fazemos o lançamento na plataforma, que é para ir para o boletim de vocês, mas existe ainda o documento impresso, que é a ata que a gente preenche à mão com todas as notas, assina, coloca a data. Então, hoje, a minha preocupação, quando eu cheguei aqui, foi essa. Aí, pronto, fui à secretaria, peguei a minha também, lancei a nota. Lançamento de notas é até o dia 9. Então, eu não quero estar na véspera do Círio lançando nota, claro, né? Entendeu? Então, a gente vai selecionando o que é importante no ambiente. Como nós vimos na aula de ontem, tem sempre uma relação entre condições antecedentes e as respostas operantes, ou seja, os comportamentos. A atenção ela é importante para que a gente possa estar fazendo sempre essa avaliação e selecionando o que nós precisamos. Ela também, a atenção, esse processo psicológico básico, é responsável por assegurar os programas seletivos da atenção. Vejam só, quantas coisas nós precisamos ter na nossa cabecinha como tarefas para o outro dia ou para o fim de semana, né? Quem é dona de casa e que não tem quem ajude tem que estar com a cabecinha lá no almoço do Círio, né? Então, no meu caso, eu desde sábado passado eu já fui à feira às 6h30 da manhã comprar o porco. Eu já fui comprar a maniva logo em seguida, tudo sábado passado. Ou seja, são os programas seletivos da atenção. Se vocês vão ter uma prova de segunda VC e não foram tão bem na primeira VC, o indicado ou o adequado seria participar mais das aulas para ouvir comentários, para ficar mais claro o conteúdo. Entendeu? Então, são programas seletivos de atenção. A atenção, ela pode, de repente, né, a gente, sei lá, está andando pelo corredor, olha, aconteceu tal coisa que tem que resolver agora. Na hora eu digo, isso é prioridade. Então, a minha atenção, ela foi diretamente para aquilo. E é prioridade, vamos lá. Terceiro ponto, ele é responsável também, ela, né, no caso a atenção, pela manutenção de um controle permanente das ações que serão executadas por nós.
Vocês hoje saíram da casa de vocês, vocês provavelmente têm um planejamento, têm um programa. Eu vou para a aula, depois eu vou fazer outra coisa, depois eu vou fazer tal coisa. Então, né, isso é um controle. Vocês vão ver na psicologia, tirando a abordagem centrada na pessoa, tirando a psicanálise, tirando a Gestalt, elas não falam, mas fica subentendido nas entrelinhas que quando se fala em mecanismo de defesa, eu já estou tendo um controle, me defendendo de alguma coisa que eu não quero para mim. Entendeu? Quando a Gestalt fala no aqui e agora, ela vai dizer que lá atrás, nos antecedentes, aconteceu alguma coisa que até hoje, né, eu não consegui elaborar, mas se me incomoda hoje é porque está no aqui e agora. Então, aquele evento lá de trás, ele até hoje exerce controle sobre o nosso comportamento, sobre as nossas emoções. Então, eu vou bater nisso toda a vida, uma coisa que me irrita, me estressa, quando chega ali naquela coordenação, em qualquer lugar, eu saber de professor que bate no quadro e diz a comportamental não é psicologia, a abordagem tal não é psicologia, a abordagem tal não é psicologia. E isso acontece porque eu sei porque chega para mim. Então, quando dão todas, vocês não vão sair depois do curso só ouvindo falar em uma abordagem. Vocês vão para uma palestra, vocês vão ter palestrantes de psicologia. Né? A Ana Bock já tem aquele livro, Psicologias. É a única ciência que coloca nas nossas mãos, já no diploma, o caminho que eu tenho que tomar para trabalhar. Posso até mudar depois. Nós temos uma professora que ela foi sempre psicanálise e psicologia social. Ela fez mestrado e doutorado em outra abordagem, está aí feliz da vida. E responde às necessidades, desde que a pessoa tenha muita clareza. Eu digo sempre, a centrada, ela é uma abordagem que ela não tem um referencial teórico, como tem a psicanálise, como tem a comportamental, como a Gestalt veio, né, ao longo dos anos 90 e 2000, ela veio, tipo assim, se preocupando com estudos, com pesquisas, para sair daquela situação que ela nasceu, porque ela está muito próxima, né, ela está muito próxima à Gestalt, por conta do trabalho dela, deu a impressão que tudo podia. Até por conta de influência dos anos 60. Tá? Então, depois disso que passa essa onda 60, 70, 80, eles dizem não, né? Nós precisamos mostrar que nós também temos fundamentação científica. Eu falo isso para vocês porque eu vi no meu curso, lá estava acontecendo. Ou seja, já existia essa preocupação. Tá? Então, vejam só, a atenção vai permitir sempre a seleção da informação que nós precisamos, porque aqui não é falado. Mas quando eu seleciono essa informação, é porque alguma coisa eu já memorizei. Então, a gente vai dando os processos psicológicos, sensação, percepção, atenção, memória, como se eles estivessem separados. Não estão. Né? Aprendizagem. Qual foi que vocês deram em PPB 3? Vocês deram aprendizagem. Foi, sim, senhora. Aí tem mais alguma coisa que se eu não me engano, entra a linguagem também. Aí vem no quarto semestre os 4, vem no quinto semestre novamente motivação e emoção. Tá, mas está faltando. Então, isso aqui é o que o Luria propõe, tá? Em 1979, o Luria propõe. Bem aqui tem um errozinho, deixa eu ver se eu consigo corrigir, tá? Então, conforme a abordagem sócio-histórica de Luria e Vygotsky, a atenção pode ser definida como a direção da consciência, o estado de concentração da atividade mental sobre determinado objeto. Vejam só,
Aí aqui ele já fala na consciência, ou seja, algo que já está na minha consciência. Algo que já chegou via o processo psicológico da sensação, da percepção, já chegou à minha consciência. Tá pequenino, né? Tá pequenino mesmo. Hã? Não tem como ajeitar isso aí, né? É estar cônscio ou consciente das contingências que regem os comportamentos dos organismos. Para ele, fica bom de ler, porque como a qualidade não está tão boa. Exatamente. É a mesma coisa que aconteceu no meu exame de vista lá na clínica que eu fui fazer. Ela me manda ler um negócio lá, quando o equipamento está todo amarelado. Aí eu dizia para ela, eu já conheço esse óculos novinho já. Eu dizia, eu não consigo ler, mas a senhora tem que ler. Eu dizia, mas me perdoe, mas eu não consigo ler essa letrinha de baixo. Aí ela disse, venha cá, me manda sair de uma sala, eu entro na outra do lado. Olha, o aparelho lá, claro, luz clara, luz branca. Li tudinho. Cada uma. Então, entenderam? Então, a abordagem sociohistórica, por que ela é citada aqui? Porque Vygotsky e Luria foram os até hoje os expoentes no estudo desses processos psicológicos básicos, que eles chamam de processos mentais superiores, atividades mentais superiores. Eles dão essa outra denominação porque eles eram mais para o lado do mentalismo. Tá? Nós já vemos como alguma coisa básica para o nosso desenvolvimento. Se nós não percebemos o que está acontecendo, se os nossos canais que trazem as informações não estiverem saudáveis, se nós não conseguimos, o nosso cérebro não está legal para analisar, para definir, nos devolver aquela informação já traduzida, se nós não temos atenção, se nós não temos memória, enfim, nós vamos precisar sempre de ajuda. Tá? Hoje já se sabe que uma criança que tenha problema de desenvolvimento, uma certa dificuldade para ler, para aprender, né? Já se sabe que a atividade física, ela promove isso. O andar, ele vai ter um efeito entre o falar e o pensar. Tá? Talvez porque a atividade física, ela promove uma maior oxigenação do cérebro. Tá? Então, uma criança que demorou a chorar, com atividade física, desde logo que ela nasce, se for logo observada, é o ideal, né? Que ela comece porque tem que antecipar, não pode ficar esperando a hora. Não, a hora é a hora, logo que nasceu tem que andar, correr atrás. Ou seja, correr na frente, né? Então, quando colocava as crianças numa escola especial, aí já ia promovendo esse desenvolvimento. Bem, a consciência desperta e a percepção de nós mesmos. O que é isso? Ele vai dizer que a outra está maior. Que estar consciente é estar atento às condições que estamos vivendo. Quando a gente está consciente, a gente está percebendo tudo o que está acontecendo ao nosso redor, desde que sejam dadas condições para a gente perceber tudo. Nós aqui estamos dentro de uma sala. Nós estamos percebendo muito pouca coisa. Nós, por exemplo, percebemos ainda o barulhinho desse ar. Lá na coordenação, que chega um momento que incomoda, é o frio do ar do aparelho. É a temperatura que fica tão baixa que chega a incomodar. E em determinados lugares, porque quem senta embaixo do split não sente, mas quem senta lá como eu, o vento vai direto naquele lado. Tá? Entendeu? Então são essas contingências. Não existe uma contingência só, uma situação só na nossa vida.
A gente pode estar, ainda hoje, por exemplo, acordei pensando, a minha irmã, que adorava o Sírio, com a morte do meu cunhado, né, com a Covid, ela foi embora para Maceió com a filha. Eu sei que, para nós, a gente lembrando dela, a gente vai se emocionar, porque a gente estava habituado a estar com ela, e ela lá também não vai vir porque ele faleceu em março. Então, se ela vier, vai novamente voltar tudo, então tem que ficar lá. Mas que essa situação nem está acontecendo, mas faz parte das nossas contingências. Não precisa acontecer para a gente estar consciente. Tá? Então, estar consciente é estar atento às condições que estamos vivendo. É estar cônscio das contingências que regem os comportamentos dos organismos. Vou voltar a falar. Por que se usa comportamento dos organismos? Eu estou trazendo literalmente o que Vygotsky fala. Então, a linguagem experimental, a linguagem de laboratório é essa. Sujeitos, organismos, né? Enfim. Então, o sentido da atenção é determinado pelo... Como é que está ali escrito isso? Pode, esse troço enche o saco. É porque estava... Maravilha. Eu tenho um pavor de clicar nesse negócio. De repente eu clico no lugar errado e dá um bug. É porque estava sendo transmitido para ele, também por conta da tela, não dava para ver. Então, o sentido da atenção é determinado, veja só, pela estrutura psicológica da atividade. Eu preciso que essa estrutura psicológica, eu como um todo, emoção, cognição, pensamento, estejam legais. Então, o sentido da atenção é determinado pela estrutura psicológica da atividade e depende do grau de sua automatização. Por que automatização? Tem pessoas, minha gente, que a ficha cai muito rapidamente. E tem pessoas que a ficha demora a cair, mas demora. Você está Olha, eu lembro quando eu estava na Aliança no curso de francês. E ela começou a perguntar os endereços. Nesse dia, eu não lembro o que foi que eu sei que estava uma bagunça na sala de aula. E aí a professora chegou e a gente tentando, e tinha de toda a idade, casado mais velho, casado mais novo, adolescente, tinha professor, tinha formado em outra coisa, mas estava uma bagunça. E aí ela começou a perguntar informações dos alunos. Eu confesso que eu estava nesse dia completamente desligada. E chegou na hora de eu falar onde eu morava, onde eu nasci. E ela pergunta o endereço. Aí eu disse Dom Romualdo Coelho. E ela, falava qualquer coisa. Eu dizia, eu não entendi. E ela dizia, Ela podia dizer logo, Lenime errou. Eu ia entender que era o número da casa. Não. Ela simplesmente, ela estava dizendo Sansandis. 500, Sank, C-I-N-Q, Sank de 5, San, 500, Dis, D-I-X, 10, em francês. E eu simplesmente estava completamente aérea. E ela falava, até que uma hora eu disse para ela em português, Marita, eu não entendi. Aí ela repetiu em francês para eu dizer que era em francês e não em português. Então, se a gente não estiver com a atenção ligada, não vai dar. Até hoje eu lembro disso. Toda vez que eu mexo com a atenção, eu lembro desse exemplo. E aí depende do grau de sua automatização, porque tem pessoas que fazem isso mais rapidamente, esse processo acontece mais rapidamente que outras. Vê quanto uma história engraçada. Para uns, só faltam se acabar de rir, o outro vai rir 3 minutos depois da história contada. Né?
ter repetido. Já tirei essa pinóia, não sei por que ela... Então, aqui vem função psicológica superior. Então, comentando um pouco sobre a atenção. A atenção faz parte das funções psicológicas superiores, tipicamente humanas, né? O Vygotsky não estudou animais, ele estudou só essa questão mais ligada ao homem, realmente. Então, o funcionamento da atenção baseia-se inicialmente em mecanismos neurológicos inatos e involuntários. Porque é involuntário, porque muitas das vezes eu posso estar escrevendo aqui e ali naquela ponta duas pessoas estarem conversando. Eu estou com a atenção aqui, mas eu continuo escutando tudinho que está ali. E muitas das vezes eu memorizo o que está sendo comentado lá. Isso nunca aconteceu com vocês? Não foi, eu não disse para mim, eu quero escutar essa conversa, mas eu escutei. Depois eu vou lembrar que eu vi, que eu escutei. Eu já tive uma experiência, nós íamos um fim de semana para Salinas, passar o aniversário do meu filho lá, em julho. E só tinha um caminho, tinha que pegar o Mirante Barroso, tem muitos anos. Estamos parados no sinal ali do Remo, da Antônio Baena com o Mirante Barroso. Quando eu vejo meu marido olha pelo retrovisor, a gente tinha um carro, um Opala, nem existe mais, era um carro grande, coupé, 2 portas. Aí ele olhou para o retrovisor e disse, vai bater, vai bater. Simplesmente veio uma criatura num Fusca e, pô, entrou na traseira do nosso carro. Informou a cara do Fusca. Resultado, ninguém abria a mala, não podia mexer. Qual foi a solução? Voltar para casa. Aí meu marido desce do carro, eu desço depois e fico em pé perto do carro. E ele foi falar com o motorista do Fusca. Ele era militar. Aí eu fico lá atrás, a distância era assim, como daqui para essa porta. Eu estou lá atrás. E ele conversando, daqui a pouco ele volta e ele diz, vamos que nós vamos passar no Antônio Aguiar, que era o mecânico, um senhor conhecido nosso. Nós entramos no nosso carro e o rapaz atrás entrou no carro dele. Fomos embora. Aí, ele sempre voltou, eu sempre tive, antes dos carros virem, um espelhinho do meu lado, naquela abazinha. Aí eu dizia para ele assim, ele anda devagar, ele está ficando longe, e nesse longe, ele sumiu. Quando nós procuramos, cadê o homem com o carro? Tinha fugido. Aí o jeito foi ir para a oficina, era um sábado de manhã, para ele poder abrir a mala para a gente tirar as coisas de dentro e providenciar na segunda-feira o concerto. Aí chegamos em casa e disse, a criatura fugiu, né? Ele disse, pois eu disse, como é o nome dele? Aí ele olhou para mim e disse, eu não sei. Ele até quis me entregar a identidade dele, mas eu achei que ele era tão sério, eu disse que não precisava. E o meu marido ficou falando próximo com ele. Aí ele disse, eu disse, agora, se não tem o nome do homem, como ir atrás do homem? Ele disse, pois é, não tem como. Aí eu olhei para ele, eu disse, ele é Tenente Fulano. Ele disse, como tu sabes? Eu digo, veio assim na minha memória, aquela foto do bolso da camisa dele. Vocês acreditam que eu registrei na memória? Até hoje eu lembro do nome desse senhor. Aí ele disse, eu não acredito. Eu disse, pior que é. Quer ver? Aí nesse lugar, nessa Força Armada, tinha uma pessoa que o meu marido era padrinho da filha dele, ele já era lá, coronel, se eu não me engano. Aí eu disse, liga para ele, ver se tem como localizar pelo menos o endereço. Aí ele ligou no mesmo dia, a gente era muito amigo. Ele disse, olha, passa segunda-feira comigo lá no hospital. Ele era médico. Ele disse, olha, o coronel é chefe, eu sou chefe dos médicos, que é chefe dos tenentes. A hierarquia, né?
Aí ele foi, disse, passa comigo tantas horas. Ele foi para lá. Está sentado na mesa do amigo dele, conversando. Quando ele chegou, ele disse, fulano, chamou lá o que toma conta lá, chame o tenente Ciclano. Quando o tenente Ciclano chegou, que abriu a porta e que viu que era a pessoa que ele tinha batido o carro, ele já se aproximou pedindo desculpa. Aí o coronel disse para ele, amanhã, às 10 horas, o senhor vai se encontrar aqui com o senhor fulano para ver quanto monta a sua responsabilidade. Ele não falou irresponsabilidade. Ele disse, sim, senhor. E foi. No outro dia, ele estava lá no endereço da oficina, era ali na do Romualdo de Seixas, quase na Senador Lemos, para ver a despesa, quanto ele tinha que pagar. Aí ele disse, agora depois volte aqui. Quando foi no outro dia, não, aí quando foi, depois que ele fez isso, fez orçamento e tudo, nem fomos em outro não, foi só esse. Aí lá o coronel disse, olha, dia tal, aí ele pediu para pagar de 2 vezes, tudo bem. Dia 10 o dinheiro deles está lá, mas não chega às 10 horas da manhã, fica lá às 8. Para quando ele chegar para receber o dinheiro, ele já ter retirado, porque aí ele fez lá o cheque, né, para pagar. Desse jeito. Então, a nossa memória, ela também baseia-se em mecanismos neurológicos inatos involuntários. Nós não memorizamos só o que nós queremos. Nós podemos memorizar alguma coisa até que nem existe. Por exemplo, no direito hoje já falam em falsas memórias. Quando vocês derem psicologia jurídica, vocês vão ver o que é isso. Vocês não estão cansados de ver prisão de pessoas que não têm nada a ver, e as pessoas que sofreram aquele assalto, o cara estava de máscara, prova que ele estava trabalhando naquele horário, tem filme da hora que ele saiu do trabalho, se ele saiu do trabalho 11 horas, a criatura diz que foi assaltada por ele 9h30 da noite, e jura que é aquele rosto. Isso aí está ligado a alguma coisa que a gente chama de falsas memórias. Diga, Luana. Lá vem os barulhentos. É a mesma turma barulhenta que passa todo dia aí. Uhum. E aí, eu acho que deve ser o último episódio da primeira temporada da série. Um dos alunos do EJA, um aluno negro do EJA, isso é importante, tá? Porque vai ser importante pro... Enfim, para contar a história. Ele estava indo para a formatura, ele estava subindo da formatura e tal, com celular, fone, não sei o que, de boa, sabe? Ao mesmo tempo, tinha uma mulher que tinha sido assaltada ali, né? Uhum. Policiais, sem saber quem era, sem saber de nada, só falando. A moça só falando, se você vai escrever minha moça foi. Eles, sem nem sequer perguntar, abordaram o garoto e levaram para a delegacia. A mãe e o professor tiveram que ir lá retirar e, enfim, eles provou inocente no final da Exatamente. Mas, tipo assim, do nada. Isso aí, o que interfere nisso? O que vocês acham que pode estar uma pessoa acusar o outro, afirmar que o outro é que fez aquilo? Minha gente, e aí pode ter a questão do preconceito como base, pode ter, mas toda a ação, né, nossa, ela pode estar sendo também, pode ter interferência da emoção. Então, no momento de um assalto, a pessoa garantir, contar aquela história certinho, no momento de uma violência, contar uma história certinha é difícil. É por isso que os policiais, quando veem essas mortes, que a criatura vai e conta detalhes, aquilo, não fui eu, mas olha, aconteceu, fica logo uma suspeita, porque é impossível você
alguém desapareceu e você conta aquela história como se fosse um filme que você acabou de assistir, lembra tudinho. Tudo que envolve a emoção, ela pode sofrer distorção, tá? Então... Ela cria, né, professora, licença um pouquinho, Diga, a emoção, ela faz com que a pessoa crie realmente, como a senhora acabou de falar, situações inexistentes. Justamente. E é como se fosse real, uma outra pessoa, a terceira pessoa ouvindo, aí vai passando aquela conversa, né, real que foi estabelecida por aquele indivíduo que estava totalmente né, comovido com aquilo e acabou criando uma situação inexistente, né? A colega de vocês comenta sobre essa influência da emoção. E tem um detalhe. Tem um ditado que diz que quem conta um conto aumenta um ponto, né? Tem pessoas que elas, tipo assim, não conseguem ouvir alguma coisa, não. Elas já colocam emoção também, elas já criam. Vocês não veem quando a gente lê um livro? A gente não cria as imagens daquela história? E na maioria das vezes, quando fazem um filme sobre aquele livro que a gente adorou, a gente diz assim, o filme não é a mesma coisa. Por quê? Não tem esse nosso imaginário naquele filme. O filme está ali, aparecendo aquela cena, se torna real. Justamente. É o olhar também, né? De que forma você está olhando. A senhora, inclusive, já explicou sobre isso, né? A maneira, como você está vendo aquilo no momento, seu olhar, né? Com certeza. Isso. Olha, é o que eu estava dizendo, a gente pensa que não. A minha professora que dava personalidade, quando ela foi ver conosco a entrevista psicológica, aquela que dá no Kaplan, se vocês quiserem ver aquele livrão, Manual de Psiquiatria, lá no final tem sentimentos do terapeuta. Toda vez que a gente entrevista alguém, não existe neutralidade, pessoal. Aquela neutralidade que falava, o pesquisador tem que ser neutro, não existe neutralidade. E nem deve existir. Vocês vão fazer um TCC de vocês. Vocês têm que fazer um TCC de um assunto que é interessante para vocês, que seja interessante para vocês. É por isso que às vezes fazem trio, o colega quer lá descobrir, sei lá, quem saiu primeiro, o ovo ou a galinha. A criatura diz, não, eu não vou fazer contigo, porque eu não quero, né, fazer meu trabalho com esse tema. Enfim, o ideal é que tenha alguma coisa a ver, que a dupla ou que o trio trabalhe integrado, que goste do tema escolhido. Porque nós vamos sempre acabar nos envolvendo. Então, quando a gente faz uma entrevista, e isso é um cuidado que a gente precisa ter enquanto psicólogo, a gente até consegue, né, exercer um controle na frente daquela pessoa quando ela está relatando todo o sofrimento dela. A gente até consegue. No tempo desse, eu entrevistei uma pessoa, até por aqui, que quando eu saí de lá, eu digo, meu Deus do céu, que horror de vida, que coisa terrível. Como é que pode? A criatura está tão fragilizada, ou já era uma pessoa, né, muito, muito fragilizada, ou já era uma pessoa, porque depois ela disse assim, eu disse, em tudo isso, cadê sua mãe? Ela disse, a minha mãe não diz nada, a minha mãe não fala nada, a minha mãe não vê nada. Então a gente vai ver que relação tão fria é essa desta mãe com essa filha. O pai nunca assumiu essa filha. Então a gente sai mal. Aí eu me sento e digo, Geise, vem cá, que eu preciso. De vez em quando, eu digo, Geise, pelo amor de Deus, fica um instante aqui, me escuta que eu não estou bem. O que foi, Eline? Eu digo, eu fiquei muito mal com uma entrevista que eu vi agora. Coisas assim absurdas, e que a pessoa vai sendo levada para o buraco, está doente, está doente, está doente, o outro está botando no buraco, mas quando ele vê que ela está jogada numa cama, que ela está mal, que ela não consegue fazer nada, aí ela diz que é por causa do que aconteceu. Ele diz, não, você fez porque você quis. Ele fez tudo, ele planejou tudo, ele foi até convencê-la.
E no final ele diz, não, você fez porque você quis, eu não lhe obriguei, você foi andando com as suas pernas. Sabe o que é assim, começar a visualizar um psicopata na história? Que isso é ser muito perverso. Você se exime, você levou, planejou, programou, procurou a pessoa, fez tudo, ainda levou, deixou na porta e ficou no carro esperando, minha gente. O que é isso? E vai dizer que não fez nada? Não, a culpa é sua. E esta criatura está cheia de culpas. Ela diz, eu não existo mais, eu não sou mais eu. Por quê? Porque ela realmente está sentindo que perdeu a identidade. Ela não faz as coisas que ela valoriza. Ela está cada vez mais indo para o buraco, para o buraco, para o buraco. Sabe? É complicado. Mas acontece isso. A gente, então, quando escuta numa entrevista, a gente pode, né, involuntariamente sentir. Tanto é que eles dizem, uma recomendação que eles sempre colocam, quando a gente fica muito mexida, muito triste, quando tem pena daquela pessoa que a gente está entrevistando, deve ser depressão. E quando vem aquele medo, na conversa vem o medo do que a pessoa está relatando, se a gente sente essa coisa, provavelmente tem aí uma esquizofrenia, uma psicopatia, alguma coisa do tipo. Porque a gente percebe. A gente percebe porque tem todo um conhecimento, né? Então, a atenção vai gradualmente sendo submetida a processos de controle voluntário, porque no início são, na verdade, mecanismos inatos involuntários. O bebê, quando ele mama, né? Ele já vem com essa capacidade de sugar, a capacidade da sucção. Se ele sente frio, ele chora, o corpo. Então, ainda é considerado um mecanismo, né, inato involuntário. Só que esses comportamentos inatos, que lá vocês viram com o Pavlov, eles são o trampolim para os comportamentos voluntários. A criança, quando nasce, ela passa por um exame. Epa, rapaz, cadê o nome do exame, Eline? Uma avaliação que dá uma nota para o bebê na hora que nasce. Então, pontua. Se ele tem o reflexo da apreensão, eles vão medindo os reflexos que o bebê apresenta. Se bater no joelho dele, ele movimenta a perna. Se bota o dedo, ele segura o dedo do médico e o médico consegue levantar, né? Geralmente é o pediatra ou o anestesista. Então, ele precisa ter, se ele suga, a sucção, se ele tiver esses, ele é considerado um bebê normal. Ele pode tirar 10 na pontuação dele, mas ele pode apresentar deficiência em alguns. Então, é aí que aponta, olha, o bebê não está bem, é bom que chame logo, né, um pediatra, é bom que pediatra. Então, esses comportamentos, esse mecanismo neurológico que é inato, involuntário no início, que apresenta esses comportamentos que são chamados reflexos, eles são o trampolim para os comportamentos voluntários. É por isso que ele diz que a atenção vai gradualmente sendo submetida a processos de controle voluntário, em grande parte fundamentado pela mediação simbólica. O que significa isso? Vocês deram Vygotsky já, né? Já devem ter ouvido falar no Vygotsky, eu acho que TSP, no final, por aí. Então, é mediado por quê? Porque tem um adulto que vai mediar a relação dessa criança com o mundo. No primeiro momento, ela é simbólica, porque quem é esta mãe? Quem é esta pessoa que alimenta o bebê? Aí dizem assim, o bebê já conhece a mãe. No primeiro momento, aquele movimento que ele faz de boca, como se ele procurasse o seio da mãe, também é um reflexo, ele é involuntário. Então, essa mediação daquele serzinho com o mundo, ele já está sentindo o que é o afeto, ele já vai começando com o tempo a apresentar emoção no contato com o corpo da mãe ou da avó, ou com o corpo ali, o colo de quem cuida, entendeu? Então, a atenção responde a estímulos externos
E cada espécie animal tem uma capacidade de atenção que inicialmente volta-se para a sua sobrevivência. Então, essa capacidade de atenção, né, no início, realmente, ela ainda é simplesmente involuntária e inata. Por quê? Especialmente no homem, é a única espécie animal que precisa do outro para sobreviver. Nenhuma outra espécie precisa da mãe ou do pai para sobreviver, só nós. Se nós formos colocadinhos lá num quarto fechado, não vai desenvolver nossa visão, não vai desenvolver a audição, e nós vamos morrendo aos poucos, né? Porque nós precisamos do estímulo para fazer com que a gente avance, com que a gente desenvolva. Então, o bebê precisa berrar, sim, quando alguma coisa incomoda. Tem muita mãe que não está nem aí. Sabe uma coisa que me preocupa muito hoje? A criança faz 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, vai para a escola com fralda. Isso não é normal, minha gente. A criança precisa aprender. A gente não vai explicar isso, né, da aula, porque ela não vai entender. Mas onde é que fica aquela musculatura chamada de esfíncteres? Ele precisa aprender a segurar o xixi e lá na hora que chegou no sanitário... treino, né, professora? Eu treino isso aí, né? A mãe treinando, estimulando, né? Isso é um para treino. a criança absorver Isso é um essa treino. necessidade Dá que trabalho? vem, né, do próprio Dá uns organismo. 3 dias de trabalho. A mesma coisa é a chupeta, minha gente. Começa a prejudicar o formato da arcada dentária. Ah, mas é difícil, eu não vou aguentar. A gente passa 3 noites sem dormir, só isso. Quantas noites ficam na balada por aí e não sentem nadinha? Vai para o sal no tempo do Ziriguidum, que não tinha pandemia. Sal era quinta, sexta, sábado e domingo, toda noite tinha forró, tinha balada. Ninguém se queixava de sono. E lá, meio-dia, estavam chegando na praia de novo. Né? Então, tem situações que hoje, a fralda, quem está tirando é a escola, é a professora na escola que tira a fralda de criança. Fica a criança... Ainda tem um detalhe, só quando sente o cheirinho é que vai ver que fez cocô, senão continua com aquele troço lá. E isso para a menina é extremamente perigoso. No homem mas a contaminação com, né, as bactérias das fezes acontece mais na menina. Então uma infecção urinária, ela é perigosa tanto na menina como no menino. E pode ter uma infecção urinária poderosa por conta do contato das fezes, né, com a frente. Mas parece que essas... E tem um detalhe, não pensem que é só numa chamada classe carente que isso acontece, não. Pelo contrário, acho que a classe carente, a camada mais carente da população, ela não tem dinheiro para comprar tanta fralda. Então ela ensina mesmo o moleque que tem que fazer... Compra logo um urinol. Né? Eu não disse para vocês um dia desses? Vocês devem dizer que eu estou maluca, né? Meu filho tem 59 anos, o mais velho, ainda tem o urinol dele. Eu boto planta dentro, eu boto vaso de planta, agora ele está precisando de uma pinturinha. Eu vou comprar aquele troço, que ele é plástico, ele é muito bonitinho, parece o chapéuzinho do menino maluquinho. Vou ver como duravam antigamente as coisas, né? Ele nem gosta que eu diga isso, mas eu ainda tenho. Então, preste atenção para essas questões, principalmente, né, as meninas aí que estão vendo criança. Quando a criança senta, quando ela começa a sentar, ela já, que pode acontecer por volta dos 4, 5 meses, enfim, já está na hora de sentar e sentar na frente dela, bora lá, vamos fazer cocô, e bota brinquedo, e o moleque brinca, e ele gira para um lado, e ele gira para o outro, e ele conversa, e ele olha para o tempo, até que uma hora ele faz, está saindo. Muito bem, vamos fazer cocô. Vamos ver a hora. Qual era a hora que naturalmente ele fazia cocô na fralda? É nessa
perto dessa hora que tem que colocar. É que eu digo, nós somos, minha gente, dotados de capacidade de pensar e de capacidade de decisão. Como é que isso não se aprende mais? Está todo mundo, que eu digo, não é todo mundo, claro que poucas pessoas estão no curso superior, mas a gente está vendo isso, eu passo nessa escola aqui, né? Dizem que ela é carésima, todo mundo deixando suas crianças lá. Nunca vi criança muito pequenina, mas nunca vi não, já vi, mas tem. Mas não tem a ver com conhecimento, não. O pessoal bota a fralda e ponto. Descartou, acabou. E aí, quando chegar lá mais adiante, se aquela criança tiver problema de fazer xixi na calça, não ter esse controle, é porque musculatura foi feita para ser exercitada. Até o nosso coração. Se a gente para um tempo de andar, fica deitado muito tempo, quando a gente levanta, a gente tem que dar um tempo, é aos poucos que retoma uma caminhada, por mais leve que seja. É aos poucos. Por quê? Ele se habitua a trabalhar em repouso. Acidente de carro, quando a pessoa fica muito tempo, precisa fazer repouso muito longo, o médico geralmente ele vai para o lado no dia que ele vai mandar aquela pessoa levantar. E a pessoa está achando que vai levantar e sair caminhando lindamente, não é uma conversa que vai. Só de sentar o coraçãozinho já parece que enlouquece. Andar então não dá, aí levanta, fica um pouquinho em pé, dá uns 3 passinhos, tem que voltar e deitar. E isso é gradual. Tá bom? Então, o ser humano tem mecanismos de atenção involuntária que permanecem conosco mesmo no nosso desenvolvimento. É aquilo que eu falava para vocês. Eu posso estar ligada num trabalho aqui. Eu não quero escutar, mas eu estou escutando o que 2 pessoas lá adiante estão falando. E às vezes a gente não tem noção que escutou. Depois é que a gente vai lembrar, sim, estavam falando nisso, nisso e nisso. Por quê? É esse mecanismo de atenção involuntária. Com isso talvez, eu acho que isso tem uma certa importância. A gente pensa que criança não presta atenção para nada, né? Às vezes a criança está brincando, os abestados dos adultos estão conversando um negócio que não era nem para conversar do lado da criança. Mas a criança está distraída, né? Que diz, está distraída. Está lá, está distraída. Então fala uma coisa que fosse mais pesada, digamos assim, um assunto mais pesado. Aí acho que a criança não está nem ligando. Quando é a primeira hora que a criança solta, a gente fala assim, né? Ou seja, os adultos que tinham que estar com a atenção ligada lá naquela situação, ou seja, uma criança próxima, a criança percebe tudo muito rapidamente. Eu não sei se vocês já viram um comentáriozinho que está saindo no Face. Foi uma criança que foi matriculada numa escola onde estavam recebendo crianças com síndrome de Down. E os pais, a maioria dos pais, ficou muito preocupada, a maioria dos pais ficou preocupada pelo fato de ter essas crianças lá. E um dia ela pergunta para a filha como é que era se ela conviver com aquelas crianças. Ela disse, está tudo bem. Ela disse, mas elas não são crianças diferentes? E a criança lá no textozinho responde, mas tem que ser diferente. Se as crianças não fossem diferentes, como os pais iam saber que eram os seus filhos? Né? Ou seja, a gente vê algumas coisas nesse texto, tem umas coisas interessantes sim. Então, a memória e o aparelho sensorial estão relacionados ao aspecto perceptivo. O aparelho sensorial, todo o nosso aparato, diria, sensorial, ele é importante para a percepção, para a atenção, e no momento que a gente está percebendo e está direcionando uma atenção, a memória também está funcionando. Então, ela não funciona
né? Fora disso aí. Entendido até aqui? Alguma pergunta, meninas? Vocês não veem, Dantes, uma pessoa que, não vou dizer que não existe, mas não como piti, mas uma pessoa que se queixava de tristeza, de não sei o quê. Nada era levado a sério, era frescura, era isso, era aquilo. A gente sabe que hoje o mundo está adoecendo, o mundo está deprimindo. Hoje de manhã ia falar no jornal sobre a incidência da depressão nas pessoas negras, mas eu não pude assistir no Jornal da Manhã. Por exemplo, a gente sabe que as pessoas, né, de cor negra, elas podem ter uma tendência, eles falam em hereditariedade, à pressão alta, né? Não sei. Eu acho que tem mais a ver com a contingência. Por exemplo, como fica uma grande parte restrito a uma camada mais pobre da população, a alimentação qual era? Não comprava o peixe, que sempre foi caro, não comprava a carne fresca, que sempre foi caro, sempre foi o feijão com charque. Ou seja, comida salgada, 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 salgada todo o tempo. Porque por mais que tire o sal, mas o sal está impregnado no alimento. A gordura do charque. Então tem que buscar lá atrás. Não adianta eu ir só num estudo e dizer, porque os 3 estudos que eu li apontavam para a raça negra. Não, pode não ser. Pode ser a condição de vida mesmo que tenha promovido aquilo. E vê só, uma criança desde pequena comendo feijão com charque e arroz, cedo, cedo, cada vez mais cedo, porque aí vê só, quando os 2 lados têm, pai e mãe, a possibilidade de um filho ter, ele aumenta de incidência enormemente. Por isso que não deveriam casar, né? Primos. Porque quando tem na família dos 2 uma determinada doença, a tendência é nos descendentes dele virem com aquilo potencializado. Porque soma, né? Então vamos ver um pouquinho os tipos de atenção. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Luana, me faz um favor. Pede para a Leila aí meio copinho de água para mim. Aí na coordenação. Diga que eu pedi, mandei pedir. Está chegando uma hora que a boca fica seca com o ar. Que não é sediada, é mediada. Mediada, pessoal. Tá? Obrigada, Luana. Quando eu sair daqui, eu preciso encontrar a professora Jéssica, eu tenho um pepino para resolver. É impossível ter 6 e ter que colocar em 5. Se são 6, não tem como colocar em 5. Não dá, nem eu, olha o que eu já pensei naquele negócio, não sai da minha cabeça. Então vamos lá, os tipos de atenção. Aqui são teóricos que vão fazendo essa diferenciação. Eu tentei trazer todos.
A atenção involuntária. Ele fala também que seria um reflexo orientado. Como é que ocorre? Quando existem, né, quando há ou ocorrem estímulos fortes, nós podemos desviar a nossa atenção. Por exemplo, a gente vai dirigindo tranquilo, a gente está vendo tudo, né? Está tudo calmo. Tem um carro lá, está muito longe, né? Daqui a pouco a gente ouve uma buzinada. Então, involuntariamente, mesmo que a gente não queira, a gente vai procurar de onde veio essa buzina, né? Porque pode ser alguém que queira passar, pode ser alguém que esteja avisando que vai passar e vai passar muito colado, enfim, nesse trânsito de Belém, tudo é possível. Entretanto, mesmo a atenção involuntária, ela também pode ser mediada pelos signos adquiridos. Ou seja, nesse caso a buzina é um signo adquirido. Por quê? Ela deveria ser usada só no caso, numa necessidade, embora não seja. Tem uns malucos por aí que adoram buzinar. Buzina até na frente de hospital, não está nem aí. Então, por um exemplo, nós reagimos instintivamente ao ouvirmos o som do nosso nome. Ou seja, o signo é o que foi estabelecido no caso como meu nome. Eu já descobri que num prédio de umas freiras atrás da minha casa tem uma Eline. E de vez em quando eu escuto Eline, quando eu estou lá atrás eu levanto a vista. Mas hoje já é de curiosidade, eu queria até conhecer quem é esta Eline. Que é, né, minha xará. Não era um nome tão comum, hoje a gente já vê mais, né? Então, nós só fazemos isso que é reagir instintivamente ao nosso nome, e quando é um nome que parecido que a gente entendeu como Eline, né? A gente reage, enfim, só fazemos porque associamos um signo a esta linguagem específica que é o nosso nome. Então, nós temos aí uma atenção involuntária mediada por um significado aprendido. É a mesma coisa que a gente tivesse, que a nossa mãe nos chamasse querida. Quando a gente ouve o querida, a tendência é a gente se voltar, porque a gente acha que, né, aquele querida tem um significado aprendido, porque era minha mãe que me chamava, certo? Sala de aula. A gente jura que os alunos estão só olhando para a gente. Olha, atenção, eles estão prestando atenção. Quantas vezes a gente se pega, eu, olhando o jornal na televisão, estou lá, de repente comenta qualquer coisa. Quando eu me pego, eu já não estou mais ouvindo o que o jornalista está falando. Eu já desviei a atenção para alguma coisa que teve relação com uma fala dele ou com alguma coisa que apareceu na imagem. Isso não acontece com vocês? Que é a famosa viajar. A gente desliga daqui, né? Dizer que o aluno, porque ele está paradinho lá, ele está prestando atenção, não. Ele pode estar com o pensamento longe, a atenção dele pode estar no fim de semana, pode estar na festa que ele vai ter do colega dele ou da colega dele, com que roupa eu vou, o que é que eu faço, né? Será que eu vou ter que comprar uma camisa nova? Ó, já viajou. Então, o fato de estar olhando para a gente não significa dizer que aquela pessoa esteja atenta ao que está sendo dito. Atenção flutuante, né? A atenção flutuante ela é utilizada na psicanálise. Ela foi desenvolvida por Freud, se refere ao estado pelo qual deve funcionar a atenção do psicanalista durante uma sessão analítica. Para ele, a atenção do analista não deve privilegiar, a priori, né, qualquer elemento do discurso ou do comportamento do paciente, o que implica deixar funcionar livremente suas atividades mentais conscientes e inconscientes.
Com ela, atendemos simultaneamente a várias situações, conforme a necessidade do momento. Vejam só, quando a gente está em psicoterapia, a gente está atento a tanta coisa, né? A um olhar para o relógio de vez em quando. Aquela pessoa está lá sentada, aparentemente ligada, atenta, de vez em quando ela olha para o relógio. Ou então ela está lá, ela cruza a perna, ela começa a balançar a perna. Ela olha para um lado, para o outro. Ela fala uma coisa, a gente pergunta. Você podia repetir? Ela diz o quê? Ou seja, e a nossa atenção não tem que estar só na fala, tem que estar em todo esse gestual que pode ser muito diversificado. Pode estar essa atenção flutuante, ela tem que estar ligada no brilho dos olhos, que aumenta quando a pessoa falou em alguém ou em um determinado acontecimento. Muitas das vezes a pessoa ela não aprendeu a manifestar emoções, pelo contrário, ela aprendeu a segurar as emoções, né? Não, nada de falar da vida da gente para os outros. Então, o fato dela estar ali, tendo que falar da vida dela para uma pessoa estranha, a emoção acompanha aquele evento que ela está lembrando, aquele fato que ela está lembrando. E a emoção é um respondente, ela não tem controle, ela é involuntária sempre. Sempre a emoção vai ser involuntária. Quem teve, eu não sei o que vocês... No meu tempo era namoro mesmo, eu vou falar de namoro. Não sei se é o ficar de hoje, mas quando namora algum tempo uma pessoa e que já estava gostando daquela pessoa e por qualquer motivo aquela pessoa, né, já está meio fria ou já falou em dar um tempo, pode até dar o tempo, mas lembrou de um local ou passa na porta de um local, como o respondente ele é disparado, ele é involuntário, o comportamento respondente a gente não pede para acontecer, ele acontece. Então, quando lembra, passou naquele lugar, lembra que, puxa, nós viemos aqui, como foi legal aquela noite, ó, a emoção. Então, às vezes, quando fala numa situação, num acontecimento, não precisa chorar, mas os olhos brilham. Às vezes eles vão ficando marejados, a gente tem que ter sempre um lencinho do lado para entregar para a pessoa enxugar, se trouxer. Então, a atenção flutuante significa isso. Não é só a fala do cliente que eu devo estar escutando. Eu devo escutar também o não dito. Por que quando se faz uma pergunta, a pessoa responde outra coisa? O que este não dito tem de tanta importância? Então, esses não ditos, nós precisamos ter atenção direcionada para eles. Só que eu acho que não é indicado, é a minha opinião, insistir neles. Um momento eles vêm. Para algumas pessoas, falar em atendimento psicológico sobre a sua sexualidade é uma coisa muito difícil. Para outras, não. Então, quando é difícil, vamos respeitar isso que ainda é difícil. Lá uma hora vem, uma hora chega. Eu já atendi uma pessoa, foi a mãe, que estava num problema sério com o filho, que o filho não queria trabalhar no negócio que eles tinham, e ele estava para se formar, e um dia ela pediu, eu marquei um atendimento com ele. Bonito rapaz, muito bonito rapaz. Tudo bem. Então, realmente eu devia dar um intervalo para vocês, por conta da hora da merenda de vocês. Então, o que era a situação? Não tinha nada a ver com trabalho. Né? O menino tinha uma relação homoafetiva que ela e o marido não aceitavam. E ele disse para mim, ele disse, não adianta, eles têm que aceitar, eu sou assim. Ou seja, depois de conversar com ele, escutar tudo, eu pedi que outro dia ela fosse, só ela, para a gente conversar. Porque, minha gente,
o que eles tinham que estar ligado era na condição econômica financeira deles. E essa história estava prejudicando até o trabalho deles. O menino era um ótimo filho, sempre foi muito estudioso, mas eles não queriam aceitar. No momento que a vida das pessoas estão pegando, segura a tua onda, porque o negócio não pode fazer aqui não. Justamente. Então aí a prioridade não deveria ser a situação do filho. O filho não estava se queixando de nada. A prioridade tinha que ser os compromissos que eles tinham. Entendeu? Mas é meio difícil. Por isso é que eu digo para vocês, toda situação que envolve emoção demais é perigosa. Agora, tem pessoas que, infelizmente, não manifestam emoção, não manifestam, né, um apego, né, não conseguem tocar, tá? Então, nós não podemos privilegiar no atendimento nenhuma palavra. A gente pode até gravar aquela palavra, aquela frase que foi dita, mas a gente deve deixar andar. Um momento ela vai voltar. Ou, se nós realmente não entendemos, lá em um momento a gente pode aproveitar alguma coisa que ligue e trazer novamente. Isto tem a ver com aquilo que você falou, assim, 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 quando você colocou tal coisa. Então, é uma forma da gente esclarecer alguma coisa que não ficou muito claro para nós. Mas é por isso que o falar alivia. Tem pessoas que parece que, bem que ali, essa pessoa que eu estou me referindo, já tem um componente muita idade, né? Então, está muito repetitivo e aquilo eu acho que ocupa, ela tem uma fala constante, muito rápida, muito cheia de informação. A atenção seletiva. Mas como repete isso? A atenção seletiva é a capacidade de selecionar estímulos e objetos específicos. Determinando essa capacidade, então, de selecionar esses objetos ou estímulos específicos, vai determinando uma orientação focal. Quando eu necessito, quando você diz assim, eu preciso organizar o meu caderno, que eu preciso ler o meu caderno. O seu foco, o seu caderno está organizado de forma que você possa trazer todo aquele conteúdo. Significa que a qualquer momento focalizamos nossa consciência. Então, eu sei, mas eu preciso, inclusive tem até a ver isso, às vezes pode ter a ver com uma outra forma que nós usamos para aprender e para memorizar, que é escrever. Tem pessoas que não, que ficam só escutando e ponto. Eu sou muito de escrever, eu tenho os dois, na verdade. Exato. Mas tem horas assim, tipo, a minha cabeça precisa tanto se organizar que eu preciso escrever. Justamente. Aí, no meio disso, eu vou escrever parte muito importante, sabe, que eu vou mais no meio que eu vou escrever coisinha, qualquer coisa importante, se eu perder a linha de raciocínio, para mim já era. Se eu perder a linha de raciocínio, para mim... Quando eu escuto, eu memorizo. Mas quando, por exemplo, se tem um slide, assim que eu fazia as minhas aulas, e o professor estava falando, eu estava aqui anotando alguma coisa, escutando. Então, depois eu ia no meu caderno e organizava o que estava no slide e os comentários. Então, o meu registro mesmo, mnemônico, né, de memória, era o escrever, ler aquilo e complementar com a escrita. Esse último período agora
desde a avaliação da professora Letícia, na verdade, que foi a última que teve, eu não consegui fazer a minha forma de revisão. Eu precisei criar uma outra forma de revisão para conseguir Criar outra estratégia. criar outra estratégia para conseguir revisar a matéria. Lá fui eu para o mapa mental. Aí agora, tipo assim, está sendo uma estratégia mais, porque, tipo assim, o texto não está muito organizado no caderno, eu vou para lá e organizo. Isso. É um mecanismo que pode ser utilizado, né? Você prepara aquilo, tem uma relação. A gente, quando trabalha com famílias, a terapia familiar, não sei se eu já falei isso para vocês, a gente trabalha com o uso de genogramas. Vocês sabem o que é o genograma? Rodinha, se eu não me engano, é o pai, quadradinha é a mãe. Aí liga, aí genograma. Lá na terapia familiar se chama genograma. Aí passa o traço, coloca os filhos que nasceram. É muito interessante na terapia familiar, porque a gente vai situando. Normalmente se trabalha no mínimo com 3 gerações. Então, alguma questão familiar que está presente, que foi por conta daquele problema que aquela pessoa foi levada, essa pessoa entendida como paciente identificado, a gente vai mostrar para aquela pessoa que ela não é doente. Né? Mostra para ela o genograma e mostra como nas gerações anteriores tinham os mesmos casos. Por exemplo, o alcoolismo. Ele é geracional, ele é um problema familiar. Como outras situações. Então, não é ele que é o errado naquela família. Porque o problema do vício hoje é que é visto como, né, ele é o errado, ele faz porque quer, ele não tem força para resistir. E nem sempre é assim. Tanto é que a psicanálise vai falar, né? Algumas pessoas que usam da bebida vai falar que está na fase oral. Ou seja, o prazer é todo pela boca. Eu já disse para vocês, eu escolhi pela análise do comportamento. Mas uma das coisas que eu gosto muito de ler é a psicanálise. Quem tem criança pequena, podia ler a Melanie Klein. Melanie Klein é uma autora inglesa, né? Psicanalítica, da psicanálise, psicanalista. Ela escreveu, tem livro que ela fala sobre o seio bom, seio mau. Muito interessante. Mães que atendem bem suas crianças. Ou seja, o seio bom é aquela mãe que atende, acata naquele momento da fome. Seio mau não, pode ser o que não quer amamentar, porque não quer perder a forma do seu seio, porque pode ficar arriado, isso, aquilo, enfim. Ou que não liga para a criança mesmo. Como tu saíste, Tiago, eu estava falando, aqui na atenção flutuante, que nós não podemos privilegiar no atendimento apenas uma fala. A gente tem que observar tudo naquela pessoa. Falei, né? Quero que eu estava? Tá. Eu falei na atenção seletiva. Então, conforme Lúria, a atenção tem um caráter seletivo, consciente e exige memória. A atenção mesmo, o processo de atenção é considerado isso. Ele pode ter falhas dependendo do organismo da pessoa, né, que está. Por exemplo, no Alzheimer, não é uma coisa assim, pá, aconteceu, não, a pessoa já vai apresentando. E muitas vezes, né, essa correria do dia a dia, cada um ocupado, nem notam. A pessoa vai começar a notar quando a coisa se agrava, tá? Justamente. Foi o caso da minha avó. Minha avó mais velha, na verdade, mãe do meu pai. Ela faleceu com Alzheimer. E, se eu não me engano, pelo que meu pai conta, porque eu, infelizmente, nos últimos anos da minha avó não estava tão presente no ano dela. E quando meu pai conta, ela começou a esquecer do nome da tia Áurea, que é
Porque não grava mais o novo, só ficou o velho. Voltar para a realidade, mas tinha momentos que ela ficava a maioria do tempo nesse flashback assim, do passado. Agora, existem uns 5 tipos de demência, né? Que não é só o Alzheimer. Hoje já está assim generalizado como tudo sendo Alzheimer. Não sei se vocês vão ver em desenvolvimento triste. Então, ela tem sempre esse caráter seletivo e consciente, exige memória. Se não houvesse seletividade, a quantidade de informação que a nossa memória teria que guardar seria tão grande e desordenada que seria impossível uma ação organizada do homem. Nós precisamos, nesse mundo de hoje, principalmente, que a gente está sendo bombardeado toda hora. Olha agora, já tem um vírus novo, né? Já tem outro vírus, que já estão falando que já está começando. Que horror, que mundo é esse? Então, a gente precisa selecionar. Né? No outro dia, o que é que eu vou fazer no outro dia, digamos, ou o que é que eu vou fazer na sexta-feira, porque eu tenho um compromisso assim, assim, assim. Né? Ontem, por exemplo, teve aquela missa lá na São Pedro. Aí eu disse, não, eu não vou almoçar aqui para ir direto para lá, porque eu preciso ir em casa ver como é. Se acabou o gás, eu não deixei o dinheiro para comprar o gás, eu estava preocupada com a maniçoba. Então, eu fui em casa, almocei, né, já deixei o dinheiro do gás, pedi o gás e saí para São Pedro. Cheguei lá, inclusive, a missa já tinha começado. Ou seja, a gente sempre precisa dessa organização das nossas ações. Então, a atenção sustentada refere-se, né, à manutenção de atenção seletiva. Aqui, na verdade, ele acaba falando de um outro tipo de atenção, mas que tem a ver com a atenção seletiva, que é a atenção sustentada. Ele diz que refere-se à manutenção de atenção seletiva sobre determinado objeto ou estímulo, ou seja, eu naquele momento eu não posso, eu já selecionei o que eu tenho que, né, que está ligado. Só que eu tenho que sustentar essa atenção que já é seletiva, tá? Então, sobre aquele determinado estímulo, permitindo a execução das tarefas específicas e obtenção de objetivos fixados. Olha, tem esses cursos que o pessoal faz, especialização, né, pós-graduação, que é fim de semana. Um dia desse foi de 8 a meio-dia, de 14 às 18. Sempre passa um pouquinho, foi sábado e domingo. Essa criatura estava tão cansada, que eu acho que aquilo ali, parte ela perdeu. Porque é impossível você sustentar a atenção sobre lá, aquele professor falando, sábado de manhã, sábado à tarde, domingo de manhã, domingo à tarde. Se a pessoa não tiver lá uma hora, dá uma parada, por isso que eles fazem os lanches. Chega no meio da manhã, vamos dar um intervalo para fazer um lanche. Olha aqui, eu estou pecando com vocês, eu tinha que ter dado intervalo para vocês. Eu não estou dando. Mas eu acabo já a aula. Tá? Porque é difícil sustentar a atenção. Foi como eu falei ontem, criança em atendimento, normalmente não se faz atendimento de 50 minutos com criança. Os últimos momentos, minutos do atendimento, já é para alguma coisa que seja bom para a relação terapeuta-cliente, mas que já não tenha esse objetivo tão forte de avaliar a criança. Porque a criança cansa. Ela não aguenta, como o adulto aguenta 50 minutos de atendimento. Alguns nem isso, porque a gente vê, né, os atrasos. Tá? A atenção voluntária, ela é desenvolvida pela ordenação e nomeação das ações. Por exemplo,
Luana, você pega um copinho d'água para mim na coordenação e traz aqui? Né? Eu praticamente, no meu pedido, quando eu fiz para a Luana, né? Aqui o exemplo é: pegue devagar a caneca, segure pela alça e beba com calma. Eu poderia dizer beba com calma, porque o café está aqui muito quente. Entendeu? Então, estava quente. Tiago está dizendo que o café dele estava muito quente. Ai, ai. Eu estou dentro de um café fervendo lá da lanchonete. Não. Sim. É mesmo, né? Eu tomo uma xícara assim, grande, eu passo o café na minha xícara. Aí ponho o leite em pó e ponho o açúcar. Minha gente, esse café me mantém no ar até praticamente 11 horas da noite, vocês acreditam? Impressionante. Se eu tomar um cafezinho, tipo 4 da tarde, 2 horas eu ainda estou sem sono, 2 horas da madrugada, impressionante. Nós vamos parar por aqui. Não vou continuar, já são 10h40. Olha, do João Pedro, sabe por que eu achei que não era trabalho? Porque ele botou assim: estou compartilhando. Aquelas mensagens automáticas, sabe, que acontecem pelo celular. E aí, eu não sei, você está do comando, mas não sei se as pessoas não incorporam, mas enfim, porque o comando Eu achei que era. é o seguinte, é aí você escreve o nome completo é turma. Isso. Só que quando uma mensagem automática que é só pelo celular, ela vai. Então fica, estou compartilhando um e-mail. Eu achei que ele estava compartilhando, que ele tinha recebido a atividade quando eu mandei e que ele estava compartilhando com a turma. Aí eu passei por cima, nem abri, eu digo, não, é a atividade. Depois ele já mandou há muito tempo, inclusive. Né? Aí eu não. Porque olha, eu recebo, eu não sei nem quantas tutorias vem pelo e-mail, atividade de tutoria. É muita mensagem. Então, minha gente, a gente para hoje por aqui. Olha, um bom Sírio para vocês. Eu posso fechar aqui, né? Pode fechar, só tem que voltar lá um pouquinho para. Aí, como é que eu volto? Não entrar? Não, né? Eita. Tem que ser aí em cima, senão ele não obedece. Aqui. X. Ainda não fez. Eu Não, quero ainda falar não vou com ele. fechar. Eu quero encerrar a gravação aqui. Tá. Parar a gravação.